Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas do Facebook, em mais uma noite de entrevista e bate-papo, aprendizado e estudo. E sejam bem-vindos à página Na Identidade do Capoeira. Se você quiser rever as entrevistas que já foram feitas, inscreva-se no canal Camugerê Cultural no YouTube. Todas as entrevistas estão guardadas e armazenadas lá, com a autorização dos nossos convidados, para futuras pesquisas, estudos e para o pessoal saber um pouco mais também do trabalho dos nossos convidados. Na noite de hoje, eu e Mestre Dunga estamos trazendo um grande amigo, posso chamar de grande amigo, já estive com ele algumas vezes, Mestre Plínio, da Escola de Capoeira Angola. Sim, senhor. Né, mestre? Mestre já dei um pé fora com o mestre aí na hora da confecção do folder ali, porque tava uma correria, o mestre me corrigiu lá, isso aí. Mas seja muito bem-vindo, mestre. Boa noite também, mestre Dunga, meu camarada. Sua fala inicial, mestre Dunga. Boa noite a todos, o pessoal que já está chegando conosco aí. Já agradeço a presença de todos e dizer que é sempre um prazer a gente poder, em mais uma noite, desfrutar de conhecimentos e fazer com que a nossa capoeira não pare, mesmo em momentos de tanta dificuldade como o atual que passamos. E isso é uma das características da nossa capoeira, né? Se adaptar. E eu sempre digo que foi uma das atividades que mais rápido se adaptou a esse período de pandemia, foi a capoeira. Começou a pulverizar de lives, de debates, de salas de bate-papo e por aí afora. Então, nós estamos, como sempre, se adaptando. E aí eu já passo agora dizendo uma boa noite ao mestre Plínio, é um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente, né, mestre, mas isso não, o Fly, para lá o Fly vai me levar. O Fly vai me levar para lá, então, né, e eu vou segurar ele para ele não fugir, mestre, tá? Eu vou ficar até o final. Então, eu passo a palavra já para o senhor, perguntando como é que o senhor começa na capoeiragem, como é que o senhor conhece essa, né, a nossa nobre arte. Fique à vontade, mestre, a palavra está com o senhor. Bom, gente, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de dar boa noite, saudar todas e todos, né, com muito respeito, pedir licença, que eu sei que tem grandes mestres aí me ouvindo, e parabenizar o mestre Dunga contra o mestre Fly pela essa dedicação, né, por esse empenho aí em estar num momento tão difícil que a gente está passando, levando um pouquinho de alegria para a gente, para os capoeiristas e de uma maneira geral. Bom, primeiro, assim, capoeira na minha vida foi muito cedo, né? Eu tive um primo que jogava capoeira e o meu avô que contava histórias de quando ele era funcionário da Força Pública, onde que ele via treinamentos de defesa pessoal e que nesse período da Força Pública usava capoeira também, né? Não sei exatamente quem eram as pessoas que ensinavam. Então ele tinha sempre esse estímulo muito dentro de casa. Mas a primeira vez que eu vi capoeira mesmo foi no ano de 78. Assim que eu vi pessoalmente. E um ano depois eu me iniciei, né, com amigos que não eram mestres de capoeira, como eu digo, me iniciei. Comecei a conviver nesse meio de pessoas que praticavam capoeira, isso no bairro onde eu fui criado, né, na Vila Constança, Zona Norte de São Paulo, e lá eu conheci muitos capoeiristas, muitos amigos que eram pessoas que já tinham alguma ligação com algum mestre, que faziam rodas, se encontravam, trocavam ideias, tocavam berimbau. Então, meu início se deu aí, em 79.
Um ano depois eu conheci, nem um ano depois eu conheci o mestre Almir Vitório, irmão do mestre Silvestre, que também era professor desse meu primo. E na sequência eu conheci o mestre Gato, né, que foi o primeiro mestre que eu conheci. Então eu fiz pequenos treinos com esse pessoal lá da rua. Depois também, pouco tempo com o mestre Almir, passei pelo mestre Risadinha, que é o mestre Zambi hoje, né? Assim, buscando capoeira, até me identificar. O primeiro mestre assim que eu me identifiquei mesmo foi o mestre Gato, eu passei quase 4 anos praticando com ele, e depois ele retornou para a Bahia, depois foi para Brasília. A gente ainda se encontrava de vez em quando, e ele me indicou que eu não parasse com a capoeira. Eu, como tinha um amigo meu, que hoje é mestre Canguru, que mora nos Estados Unidos, ele me levava para a capoeira do mestre Suassuna. Então, também passei um período lá na capoeira do mestre Suassuna. Quando eu retorno para a capoeira Angola, quando eu reencontro o mestre Moa do Catendê e o mestre Jogo de Dentro, né? Aí passei a conviver com essas duas figuras aí, onde até o mestre Jogo de Dentro me passou a contramestre em 98 e posteriormente, 10 anos depois, como mestre de capoeira Angola, né? Então, eu me inicio assim, passando por vários mestres, mas minha grande inspiração mesmo é o mestre Jogo de Dentro. Meu mestre que me formou. Legal, legal demais, mestre. Nessa sua caminhada, quem foram, o senhor já falou algumas referências, mas quais foram outras referências que o senhor tem na capoeiragem e que outras rodas foram significativas na sua vida, que outros momentos foram significativos na sua vida? Já falasse receber a corda de contramestre, ali, o título de contramestre, né? Fique à vontade aí. Então, eu tenho muitas referências. Esses mestres todos que, de alguma maneira, na década de 80, estavam ainda jovens, influenciou toda essa geração e a mim também, né? Então, fora os mestres que eu já citei, eu posso citar assim, uma grande referência para mim é o mestre João Grande, uma pessoa que a gente tem um profundo contato até hoje, conversamos sempre, ele sempre está me cobrando a movimentação dele. Mestre Gerson Quadrado, assim, o mestre Moraes, mestre Cobrinha, duas pessoas assim que nos influenciaram essa geração toda, porque a gente queria muito fazer parte daquilo, né? Aquele orgulho que o grupo GCAP na época inspirou para a capoeira Angola, né? Então, assim, também foram duas pessoas assim muito importantes assim na minha caminhada. Mas uma pessoa, além desses aí, mestre Lua de Bobó, que é uma pessoa que eu tenho muita amizade. Basicamente são esses aí, mas assim, diretamente mesmo, o mestre Jogo de Dentro, o mestre Moa, e o mestre João Grande, que é uma pessoa assim que até hoje até por celular a gente troca, ele me dá informações, a gente tem viajado bastante junto, até o ano passado a gente conseguiu se encontrar bastante em viagens. Então tenho também, como ele mesmo fala, né, que a gente tem os mestres que dão os movimentos para a gente, tem os mestres que dão por palavras, por exemplo, por convívio, né? Outro também que eu não posso deixar de citar, o mestre Ananias, uma pessoa muito frequente, mestre Gaguinho, mestre Bigo e mestre Ananias, três mestres assim que muito frequentes lá no nosso espaço, até o dia que eles forem embora. Pelo menos, mestre Gaguinho ia estar nas rodas pelo menos 3 ou 4 vezes por mês nas rodas, mestre Ananias 1 ou 2 vezes no mês vinha para a roda, mestre Bigo. Então são esses mestres aí que no convívio também, de alguma maneira, me deram muita coisa na capoeira. E as rodas, assim, que eu posso destacar, que foram importantes para mim, a da Praça da República, as rodas que o mestre Jogo de Dentro fazia, tanto aqui em São Paulo como dentro de Salvador, algumas rodas muito importantes, em lugares muito importantes, como Cachoeira, na Rampa do Mercado, e as rodas pelo Brasil todas que eu já participei. Todas essas rodas, de alguma maneira, tiveram uma importância na minha vida de capoeira. Mas, assim, eu posso dizer seguramente que as próprias rodas que a gente fazia no Angoleiro Sim Senhor foram as minhas maiores referências, porque ali passaram todos os mestres, né? E então, como esse trabalho já vem há 26 anos,
Foram 26 anos, que esse ano foi o primeiro que a gente interrompeu esse ciclo de rodas, né? Por conta dessa pandemia. E aí eu tenho aprendido muito nessas rodas que a gente mesmo faz lá. E todas as outras que eu participei já são importantes, mas a de casa foi sempre uma grande inspiração, porque sempre foi uma referência aqui na capoeira de São Paulo. É isso. Voltei. Contramestre Fly, tens alguma pergunta, alguma coisa? Senão eu vou seguir aqui. Não? Então vamos adiante. Eu queria primeiramente pedir para o pessoal que está assistindo, se pudessem compartilhar a live e a atividade para que outras pessoas possam acessar. Olha aí, ó. E essa foto aí, mestre, comente um pouquinho para nós. Essa foto foi lá no nosso espaço, né? No antigo espaço na Rua Turiaçu, onde a gente ficou 2 anos. Tá aí o meu mestre de jogo de dentro, a minha colega, minha irmã, minha parceira, amiga, a mestra Colete, que nesse tempo ainda não era mestra. Eu acho que nem eu. Eu não me lembro exatamente o ano que essa foto, mas eu acho que era contramestre e mestra Colete também era ainda um posto que tem no grupo do mestre de jogo, que é as calças pretas, né? São os responsáveis, né? Seria um cargo equivalente ao treinel, mas o mestre não usa esse nome treinel. Então, mestra Colete tá aí. 2 pessoas, assim, muito queridas, né? Mestre de jogo de dentro, além de meu amigo, meu mestre, meu irmão, meu compadre. Então, é uma foto, assim, para mim, de 2 pessoas muito dentro do coração. Legal. Mestre, eu vou citar algumas das pessoas que já estão nos acompanhando, para a gente poder fazer essa referência. Às vezes tem alguns mais antigos que chegam também, então eu gosto de fazer. Então eu peço licença, enquanto aí o Contramestre Fly vai colocando as fotos e a gente já vai comentar sobre elas, mas o Fly, tu me ajuda se eu passar alguém que eu não vi, tá? Eu vou citar a Silvinha aí, nossa companheira de sempre, que a Silvinha é sempre a primeira a chegar. Silvinha tá aí, né? Rente que nem pão quente, como dizia minha avó. Índio Angoleiro, tá conosco. Contramestre Salgado, que forneceu também alguma das fotos. Quem mais que está por aqui? A Contramestre Dalina tá presente, já estava sentindo saudade da Contramestre Dalina. O mestre Jurandir, de Porto Alegre, companheiro de algumas rodas, de algumas atividades. O Contramestre Rochinol, acho que é professor Leonardo Lafalce, Carlos Aiello, professor Cristiano Santos, como é que é o professor? Como é o apelido dele, Contramestre Fly? Cristiano Santos? Não tá aparecendo aqui para mim. Não... Tá. Por nome é difícil, né? A gente acostuma na capoeira com apelido. Para aí, é o Bananal, não é? É o Bananal? Ah, o Bananal, isso. Contramestre Bananal. Contramestre Bananal, que vacilo, hein? A mestra Renatinha, para nós aqui, Cristiano Cabeleira, que é um angoleiro aqui da nossa região, que também nos ajuda bastante nas nossas lives aqui. Contramestre Tatu Bola, mestre Giló. Mestre Sidney, Contramestre Jarrão aí do nosso grupo também. Nosso grupo, na verdade, não, do nosso coletivo, nós também trabalhamos junto. O professor Luiz Veronese, da Universidade Federal de Pelotas, que também tem um trabalho com capoeira dentro da universidade, além de ser professor titular lá da universidade. Bom, dito isso, conte um pouquinho para nós dessa foto aí, essa foto sensacional aí. Pô, meu irmão, você acredita que eu não tô vendo ela bem, não? Deixa eu ver aqui que eu... Aumenta mais aí, por favor. Eu não tô identificando quem é, não. Então deixa só um pouquinho que eu pego aqui o Mestre Carlos, que é o mestre que trouxe a CDO para Sergipe, com o Mestre Plínio na Bananeira, Mestre Bolinha no Birimbau. Essa contribuição do Contramestre Salgado. Deve ser década de 80, na Duque de Caxias, isso na Academia Quadrão de Ouro, deve ser isso aí. Sim, provavelmente sim. E eu até vou enviar uma outra foto aqui para o Contramestre Fly. E uma coisa curiosa ali, que é um birimbau 2 fazeiro, mestre. Hã?
Tem um birimbau e 2 pandeiros ali. Ah, é. Então, realmente, eu tenho uma fala do mestre Canjiquinha que eu acho muito interessante, né? Que o mestre dizia assim, se tiver 8 instrumentos, não tiver birimbau, é treino. Se tiver um birimbau só e não tiver os outros, pode falar que é roda. E aí, isso aí devia ser um treino, né? Porque as rodas lá nesse período realmente não é assim como a gente está vendo hoje, não. Essa organização de bateristas nos tempos para cá, que pelo menos eu estou dizendo no Sudeste, né? Não, mas eu acho que é geral. Então era uma coisa assim muito comum de ver esse tipo de coisa. Quando você não chegava em evento de capoeira que tinha 10 berimbau, quantos atabaques tivesse a galera punha, e era assim mesmo. Você vai me ver muito nessas fotos desse tipo aí. Mestre, tem um trabalho que eu sempre quis conhecer, e quando eu estava fazendo uma leitura aqui sobre, para poder fazer a entrevista que eu achei, e eu acho sensacional, e eu quero saber desse trabalho, o senhor trabalhou com o Roberto Freire, né? Sim. No grupo Somoterapia. E eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho sobre isso também, sobre esse aí. Olha aí, tem uma outra foto aí, pessoal, da Mestre Fly colaborando aí também. Mestre Fábio Formigão e a Nani e a Simone. Mestre Fábio Formigão, filho de Mestre Bigo, formado de Mestre Jogo de Dentro. Eu acho que é a Simone. E aqui no cantinho, rapaz, não estou enxergando, não, velho. Nani. Tenho quase certeza que é a Mestra Nani. Vou pegar o óculos. Tenho quase certeza que é a Mestra Nani, sim. Mas, Mestre, conte um pouquinho desse seu período aí, junto à somoterapia. Como é que acontecia? Porque eu li algumas coisas, eu li o Viva Eu, Viva Tu, Viva Rabo Tatu. Eu li também o livro, O Corpo, ou é uma parte da somoterapia, que é O Corpo é a Arma, né? Então, eu sempre tive curiosidade, e o senhor conviveu lá, conte um pouquinho como é que acontecia a capoeiragem dentro da somoterapia. Na real, tudo começa assim, eu fazia um trabalho de capoeira Angola no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, e tinha um rapaz que treinava comigo, que um dia ele me fez uma proposta, ele me falou que tinha um grupo específico que fazia somaterapia, me explicou por alto o que era, não me deu muitos detalhes, e disse que eles precisavam de alguém que desse treino de capoeira Angola. E nesse período aqui em São Paulo, praticamente acho que era só eu que estava fazendo esse trabalho. Pelo menos na cidade, aqui na cidade de São Paulo. Talvez no interior tivesse alguém. E aí ele me levou para um outro coletivo que chamava Fábrica de Sonhos, e ali aconteceu um grupo de somaterapia, que eram vários grupos de somaterapia, ali tinha um grupo. Então eu dava aula especificamente para esse grupo, que eram pessoas que trabalhavam com muito artista, muita gente com arte, com teatro, fotógrafo. E aí eu já tinha minha atividade de capoeira, que eu trabalhava com o mestre Moa, em 2 comunidades e na Fundação do Bem-Estar do Menor, na época. E aí à noite eu ainda dava aula de capoeira nesse lugar, né? Então, 2 vezes por semana eu dava aula nesse lugar, esse rapaz veio treinar comigo, me levou para dar aula de capoeira para esse determinado grupo que fazia soma. Então, eu trabalhava diretamente com essas pessoas que faziam a somaterapia, não com o Roberto Freire. E assim a gente passou alguns meses, eu dando treino para essas pessoas, e nunca tive contato direto com a somaterapia. Aí até o momento que a galera do próprio grupo começou a falar do meu nome, né, para as pessoas que organizavam a somaterapia na época, os terapeutas, né, e chegou em Roberto Freire, e aí me fizeram a proposta de uma conversa, a gente foi almoçar, e dali saiu uma proposta para que eu desse aula na Casa da Soma, que era onde aconteciam as atividades. E para lá eu fui, para lá eu levei Mestre Jogo de Dentro, levei Mestre Modo Catendê, o saudoso Silvio Acarajé, e mais um monte de mestres que eu andava junto, que estavam comigo, que me apoiavam. Então, a gente começou a trabalhar e começamos a fazer rodas lá, inclusive, né? E nesse período, porém, eu tinha uma diferença com eles no sentido de que, para mim, era um trabalho de capoeira e para eles era uma coisa mais ligada à soma, né? E aí começamos a ter alguns tipos de conflitos. E nesses conflitos a gente rachou. Então, nós fomos... eles entenderam de ir para o lado deles, eu entendi para o meu lado, e assim a gente cortou a relação, e
as pessoas todas que faziam capoeira, só não veio comigo um aluno muito importante na época, por conta até dele morar lá na Casa da Soma, mas as outras pessoas vieram todas comigo, inclusive pessoas que já tinham feito Soma, mas foi muito interessante essa experiência, foi muito importante para mim, foi também lá onde eu criei uma base para o meu trabalho, né? Mas assim, eu sempre tinha essa sensação de que se eu continuasse lá também, a minha capoeira não poderia ser praticada do jeito que eu entendia e acreditava, porque a gente tinha muitos conflitos assim, em relação a ideologias mesmo, né? Então, foi por isso, mas eu entendo que foi um período importante para mim também, passar por lá. Show de bola. Vou citar mais alguns mestres que nos acompanham, mestre Parafuso, mestre Cabeça, mestre Polar, mestre Gera, eu vi mais alguns também entrando, mestre Limãozinho. Fazer uma referência para o nosso grande amigo também que está assistindo a nossa live hoje, mestre Pernalonga Santana, de São Paulo, grande cantador. Obrigado, mestre, pelo prestígio que o senhor tem hoje com a gente. Show de bola. Rapaz, eu pensei hoje em Pernalonga. Rapaz, há dias, né, que eu tô pensando, nunca mais falei com o mestre Pernalonga, aproveitar que ele tá ouvindo, mandar um abraço. Pernalonga é irmão, gente da gente. E também o mestre, meu compadre, né, o mestre Limãozinho, que foi ele que, bem na hora que eu entrei, ele falou, pô, por que vocês não chamam mestre Plínio? Então o Limãozinho também é gente da minha família, assim como eu sou da dele. Realmente, gente da família mesmo. Por falar nisso, vou aproveitar que o mestre Limãozinho está aí, que o mestre Lobão pediu para eu ratificar o erro dele na entrevista, que realmente ele ligou para o mestre Suassuna e não foi o mestre Suassuna, foi o mestre Limão que tocou o birimbau na ida do mestre Bimba. Então ele mandou pedir desculpa para o mestre Limãozinho e dizer que o mestre Limãozinho estava certo. Essa história a gente conhece. O mestre Limãozinho é uma das enciclopédias que nós temos aqui na nossa página. Quando a gente está muito apertado aqui de informação, a gente corre para o mestre Limãozinho, ele dá um jeito. Ele e mais alguns outros que também nos acompanham aqui, a gente recorre a eles. E nós temos já algumas... antes, sobre a somoterapia ainda, tem uma coisa interessante, que é uma foto que o mestre Pastinha está sendo entrevistado pelo Roberto Freire, numa varanda, assim, que é uma foto clássica, né? Então, ele teve uma importância, assim, o Roberto Freire, nesse processo, mas ele tinha a capoeira como não como um fim em si, né? E sim como um processo para chegar naquela liberar as couraças e coisas parecidas, né? Eu reconheço isso. Mestre, tem umas perguntas aqui que eu tinha deixado para trás e agora eu vou voltar. Ó, o mestre Polar faz uma pergunta. Mestre, o senhor poderia dizer em qual ano do seu primeiro contato com o mestre Gato Preto da Bahia? 1980. E diga, já que nós tocamos esse assunto, quais as lembranças o senhor tem do mestre Gato? Porque ele também é uma referência e tanta para nós, né? Todos. Olha, mestre Dunga, e todo mundo aí que está me ouvindo, o mestre Gato foi, eu posso dizer assim, que foi ele, assim, o responsável de eu estar na capoeira até hoje. Ele colocou a semente no meu sangue, né? Desde das primeiras vezes assim que eu encontrei, a maneira dele me provocar como capoeirista, porque eu já estava no meio da capoeira, né? Mas eu nunca tinha conhecido um mestre, ainda mais um mestre daquele calibre, né? Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu cheguei cheio de perguntas para o mestre, né? E, assim, ele mesmo é uma das pessoas que ele não gostava muito de falar o local de nascimento dele, a data de nascimento, o nome completo, ele tinha aquelas coisas de ser... E eu cheguei no mestre perguntando tudo. E ele falou para mim assim, olha, rapaz, eu estou escrevendo um livro, quando sair você compra que vai ter tudo isso aí dentro do livro. E venha para cá. E a gente deu uma sorte, assim, porque tava eu e uns amigos meus, a gente, menino de tudo, velho, 9, 10 anos, com um birimbau na mão, indo para casa de um outro amigo, que tinha um pandeiro, tudo longe, distante, um lugar do outro. A gente ia a pé. Aí, num determinado momento, a gente viu... Eu já tinha visto o mestre Gato uma vez,
E esse amigo meu nunca tinha visto o Mestre Gato, Betão, o nome desse amigo meu. Ele viu o mestre e falou assim: ah, vamos parar de tocar, que o Mestre Gato tá ali no bar. E foi engraçado que a gente estava muito distante. E quando a gente foi chegando perto, era o Mestre Gato mesmo. E a gente parou assim, né? Todo envergonhado, o mestre chamou e falou pra gente: olha, você já treina? Aí perguntou com quem a gente treinava, a gente meio que falou: não, é entre a gente mesmo, a gente não sabe muita coisa. Tal. Aí o mestre falou: eu tô montando uma escola de capoeira na rua Sebastião de Freitas, era na rua que esse meu amigo morava e uma abaixo da minha. Aliás, uma acima da minha. E aí a gente foi no outro dia lá, o mestre estava pintando, a gente já levou, já chegou trabalhando e tal, e o mestre deu uma chance para a gente treinar, né? De graça. E a gente ficou com ele esse tempo todo. Ele saiu de lá, foi para o São Paulo Chico, foi para. Sempre ele deu aula também nos bailes, que era salão de bailes, onde aconteciam os bailes de pretos, os bailes de música, eram as equipes Zimbabue, chamava Zimbabue aqui, São Paulo Chique, na Barra Funda, e também Zimbabue e São Paulo Chique foram os dois lugares assim que era uma ligação assim que tinha com a galera que tinha uma ligação com Black Soul, com essa música norte-americana, e o Mestre Gato dava aula nesses lugares. E geralmente era essa galera assim, mais já antenada no movimento negro, que sabia da importância de ter um mestre daquele, né, como referência. Mas o mestre também, né, como sempre, as pessoas que trabalham com ancestralidade, que trabalham com a capoeira mais voltada à parte da raiz, encontraram muita dificuldade aqui no Sudeste, né? Então, o Mestre Gato foi uma pessoa assim que ele não conseguia se estabelecer nos lugares. Eu penso muito pelo preconceito da própria cidade. E a cidade ainda não está preparada para entender aquele tipo de capoeira, aquele tipo de conhecimento que ele tinha e aquela maneira de transmitir. Que eu acho um outro detalhe importante a gente está falando hoje, essa transmissão da capoeira, né? Porque a gente está copiando modelos de coisas que não são da capoeira. E esses mestres mais antigos, né, quando a gente fala de mestre grande, mestre pequeno, e daí para trás, são pessoas que tinham a sua maneira própria de transmissão, não copiavam aula de ninguém. Eles não criaram métodos de ensino assim para entrar numa escola ou dar aula numa quadra de futebol, sabe? Era a capoeira passada de uma maneira como eles aprenderam, aquela coisa ancestral mesmo, aquela coisa instintiva. E eu sinto falta disso. Então, a percepção que eu vi no mestre logo foi essa. Ainda criança, que ele tinha algo mais, né? Ele tinha uma seriedade com o instrumento que era uma coisa absurda, né? Os instrumentos dele tinham nome, né? Chamava os birimbaus pelos nomes. Né? Então, tinha um ritual, inclusive, de pôr esse nome no instrumento. Não era qualquer um que ele deixava tocar. No instrumento dele só tocava ele ou alguém que estivesse com ele. Eu tive a sorte de... Eu só soube que o mestre confiava em mim quando ele me deixou carregar os birimbaus dele. Então, eu fui em alguns eventos com ele, não foram muitos, porque a gente não podia sair assim. Era criança, tudo era longe. Mas o mestre me deixava carregar os birimbaus dele. Depois, com o passar dos anos, eu conversando, inclusive, com os filhos dele, era uma atitude de confiança do mestre. Então, eu me sinto muito honrado por ter chegado em alguns lugares e não poder nem olhar para a roda, mas ficar ali segurando o berimbau do mestre, porque eu sabia que ele não entregaria aquilo na mão de qualquer pessoa. Né? Então, eu tenho esses orgulhos aí, né? Essas sortes que eu tive na minha vida, né? Com bom respeito, né? Sem querer ser arrogante nisso, eu tive sorte de poder ter conhecido esse homem. Então, ele, para mim, é a primeira referência da capoeira que eu tive. Que legal. O contramestre Rochinol, acho que fez uma pergunta e eu perdi. Começou a chegar muita pergunta aqui, mas não para de chegar pergunta. Me ajuda aí, eu acho que ele pergunta sobre o mestre Cabecinha. Acho que é sobre o mestre Cabecinha a pergunta dele, mas tenho minhas dúvidas. Vamos esperar um pouquinho. Mas tem muitas outras perguntas aqui. Deixa eu fazer uma outra aqui que surgiu, que é Adriana Herrera. Boa noite, salve mestre, contramestre. Pergunte, por favor, ao mestre Plínio sobre o que ele considera como o principal antagonista da capoeira Angola. Antagonista, né? Da capoeira. Olha, o que eu penso assim que como antagonismo na capoeira Angola é quando os mestres capoeiristas, de uma maneira geral, tiram os elementos ancestrais da capoeira. Inclusive, eu
Eu penso bastante nisso. Quando a gente tem que tirar movimentos da capoeira ou trazer outros, é um desserviço que se faz para a capoeira. Então, eu acho que tudo que a gente não tiver caminhando com o princípio de estar acompanhando algo que já tem uma raiz, é antagonista da capoeira. Então, assim, essas inovações, esse montão de novidade, esses movimentos que surgem aí da capoeira como novidades, isso aí é anticapoeira para mim. É uma coisa assim que foge totalmente. Eu acho que eu gostaria de falar mais o que complementa a capoeira, o que torna a capoeira tão grande, é exatamente essa ligação com uma referência maior, com os mestres, entendeu? Então, o convívio na capoeira, não só treinar com o mestre, mas você ter o convívio até com outras pessoas em rodas de capoeira, isso vai te dando uma base que você vai começando a perceber o que faz mal da capoeira. Então, o que faz mal para a capoeira Angola, principalmente, eu acho que quando alguns capoeiristas, né, não vou nem chamar de mestres, começam a trazer elementos que não são da capoeira para enriquecer. Tipo assim, aula de tem que fazer yoga, meditação para ser capoeirista. Eu acho que tudo isso é antagonista, sabe? A capoeira é completa, sabe? A capoeira tem tudo dentro dela. A gente não precisa mais de botar mais nada dentro da capoeira. Outro dia me convidaram para... Eu ainda não dei nenhuma aula pelo Zoom, né, por nada disso, né? Mas aí me botaram num grupo aí, o cara convida todo dia. Aí todo dia ele 15 minutos de meditação, depois não sei quantas negativas, depois não sei quanto rolê, depois aula de yoga para aquecer. Eu acho que a capoeira... Eu acho não, tenho certeza, a capoeira não precisa disso, sabe? A gente tem que estar perto dos antigos, né? Porque uma coisa que está eu estou trabalhando muito dentro de mim é a transmissão. Como a gente vai transmitir a capoeira de uma maneira verdadeira, com o olhar, né, do povo africano, do povo dos mais velhos, dos que vieram primeiro de que a gente, né? Para a gente não estar querendo se meter e querer ser o pai da criança, como tem acontecido aí, né? Então, acho que o antagonismo maior da capoeira é tirar esses elementos, que são os elementos ancestrais da capoeira, o gestual da capoeira, sabe? Você tem que fazer movimentos de abertura de pé, ponta de pé, para fazer show, para o seu movimento ser adaptado para você poder fazer dentro de um colégio, dentro de um hotel. Isso aí, para mim, é o antagonismo da capoeira. Forte, mestre, forte. Tem outras perguntas aqui que nós vamos dar essa... Ó, uma pergunta que é o formado capitão, que fez uma pergunta para nós, que ele já fez também na capoeira inclusiva, quando a gente tratou o tema de capoeira inclusiva, ele estava conosco, ele tem um trabalho também em cima disso. O formado capitão, ele eu acho que vou falar porque ele expôs isso para nós, né? Ele é autista, então ele nos acompanha sempre. Então aqui eu vou render essa homenagem também ao formado capitão, e ele participou do nosso programa no dia que a gente fez o programa de inclusão, e ele pergunta se o senhor conheceu o mestre Bola 7. Bola 7, o mestre Bola 7 de Salvador? Provavelmente sim, porque ele é de Salvador. Ele é de Salvador, sim. Então. Conheci e conheço. Não, conheci o mestre Bola 7. Eu não tive muito contato com ele, mas assim, eu posso dizer por ele porque eu tenho muita amizade com o mestre Bigo, né? O mestre Francisco 45 e com o mestre Lua de Bobó. E eles tiveram um período que eles tiveram mais ou menos, andaram juntos, né? Então eu ouvi muitas histórias dele, mas conheci pessoalmente na associação, numa roda que ele fazia também em Salvador, na década de 80, e depois na década de 90, novamente tive algum contato com o mestre na associação, mas não conheci o trabalho dele a fundo, não tive muitos contatos assim com ele, como eu tenho com outros mestres, né? Mas tenho respeito por ele. Nós temos aqui uma outra pergunta, Mazinho Melchior. Fale sobre o encontro do mestre Bigodinho, aluno de mestre Valdemar, com o filho dele aqui em São Paulo, no Parque Trianon. Ah, sim, Mazinho, um abraço, Mazinho. O mestre Bigodinho, uma ocasião, inclusive quem trouxe ele foi o mestre Pernambuco Santana, né? Eu tinha muita amizade com o mestre Bigodinho, tive assim, o prazer
dele estar na minha casa, eu estar na casa dele algumas vezes. E uma ocasião ele veio para São Paulo, eu dei uma foto do mestre Valdemar para ele, que ele carregava essa foto para cima e para baixo. Então, quando ele vinha em São Paulo, qualquer pessoa que trouxesse, ele me chamava. Aquele tempo não era época de celular nem de internet, então não tinha, como é hoje, o cara chega, a gente na hora chama do aeroporto, a pessoa se encontra, né? Mas aquele tempo... E aí o mestre foi para casa, né? Ele fez o trabalho com o mestre Pernalonga e o mestre Pernalonga deixou ele comigo. E o mestre tinha um filho aqui em São Paulo, não sei se ainda mora aqui, chamado Zay. Zay é um percussionista, né? Foi integrante do Gera Samba, se não me engano. Do Gera Samba. Então era um grande... Eu estava com uma banda aqui de música, na época se chamava de Axé Music, né? Mas era samba duro, essas coisas que ele trabalhava, samba reggae, essas coisas. E um determinado momento, quando o mestre estava aqui, o mestre Bigodinho pediu que, pô, tem um filho aqui, liga. Pô, a gente ligou, velho. Que ligou foi uma coisa muito séria, porque o mestre tinha um neto que ele não via há muito tempo, que veio junto com o Zay, e ficaram lá com a gente, e foi um chororô danado, sabe? O mestre se sentiu muito bem. A família, de uma certa maneira, por causa desse encontro, se aproximou novamente, sabe? Então foi um momento muito especial, realmente, ter o mestre Bigodinho com a gente aqui no nosso espaço, né? Aconteceram muitas coisas, né, nessas vindas do mestre Bigodinho para cá. O mestre Bigodinho é uma figura assim que a gente tinha uma amizade verdadeira, né? Assim, de quando tá em Salvador ir para casa dele, assim, a gente tem uma ligação muito forte. E essa passagem realmente dele lá na Turiaçu foi uma coisa muito marcante para nós todos que estavam na época, até muito emocionante, porque quando o mestre viu o filho, e as aulas depois a gente conversando com os filhos, né, eles falando de como era o mestre, que era um mestre muito importante, né, que a gente, mestre João Grande conta que o mestre Bigodinho fazia uma roda de capoeira no Terreiro de Jesus, mais para aqui perto do Cruzeiro de São Francisco, né, e diz que uma vez o mestre Traíra foi acabar essa roda, e o mestre João Grande que pediu que Traíra não fizesse isso, mas porque o mestre Bigodinho tinha levado para a roda só criança, então ele cuidava dessas crianças, levava para a roda de capoeira. Quem conheceu o mestre Bigodinho sabe quanto ele era um homem generoso e carinhoso, né? Então, só posso dizer que esse dia lá dele lá encontrar o Zay, a família dele, foi uma coisa assim que vou guardar para o resto da minha vida no meu coração, que foi muito importante para mim e com certeza para ele foi também, e para a família. Legal essas histórias. Queria também saudar o mestre Jaime do Eco, que já também fez uma entrevista com nós, o mestre GG, que já fez 2 entrevistas conosco aqui, e indo por essa onda, o pessoal de Santo Amaro está em peso aqui, fazendo uma pergunta. O pessoal de Santo Amaro está sempre nos prestigiando aqui. Então, o mestre Sidney não sei se é professor Wagner Miranda, se é mestre, eles estão perguntando sobre se o senhor já teve alguma passagem em Santo Amaro, e para o senhor contar um pouquinho sobre, por exemplo, o mestre Sidney diz, se o senhor já teve em Santo Amaro, e o que o senhor achou da capoeira de Santo Amaro, de forma completa, jogo, bateria, canto. Aí o mestre Jaime do Eco complementa a pergunta também, e o Wagner Miranda, todo mundo lá de Santo Amaro. O Wagner, eu acho que o Miranda, ele é aluno do Ventilador, do mestre Ventilador, eu estava vendo ele por aí, então fique à vontade, mestre, para falar. Pô, eu sempre fui a Santo Amaro, né? Há muitos anos eu vou a Santo Amaro, pela parte de meu pai, eu tenho familiares naquela região, e assim, eu vou em Santo Amaro desde a década o início de 90. E na capoeira de Santo Amaro, o primeiro lugar que eu fui foi a academia do mestre Ferreirinha, né? Isso, meu Deus, eu acho que início dos anos 90. E depois eu vou todo ano. Agora, geralmente, quando eu vou em Santo Amaro, eu não vou muito para capoeira, né? Eu conheço o mestre Ador, conheço assim, a pessoa da capoeira que eu conheço mais assim, é o mestre Ador, que é filho de mestre Gato, o Hugo, né, que é o mestre Góes, que também retorna para Santo Amaro depois. Mas eu respeito muito a capoeira de Santo Amaro,
né? O mestre Felipe, os mais antigos, né? Os que eu conheci. E tive agora recentemente, talvez, não sei se foi esse ano ou ano passado, eu tive em São Brás, acho que foi ano passado, numa roda de capoeira de um aluno do mestre Adoc, agora não é mestre Caissara, se não me engano, e vi a capoeira de Santo Amaro. Uma coisa que me chama muita atenção na capoeira de Santo Amaro é a musicalidade. Santo Amaro é um reduto de tocadores. A gente sabe que, além do mestre Gato, que foi um grande tocador, os filhos do mestre Gato, né? O mestre Adoc toca muito, o mestre Hugo toca muito, mas dali também sai Chumbinha, ali de São Brás, né? Que toca no disco do mestre Traíra, Cobrinha Verde, mestre... um grande tocador que tudo indica que ele tenha vindo dessa região também, que é o Zeca do Uruguai, né? Os mestres de lá, alguns mestres que eu conversei dizem que ele era do Uruguai, mas ele vem do Recôncavo de Santo Amaro, especificamente. Então, é um lugar que tem uma importância na capoeira muito grande. Porém, eu não conheço os outros trabalhos assim de capoeira, sobretudo a capoeira contemporânea, eu não vou muito, né? Então, eu sempre vou, quando eu vou a Santo Amaro, eu vou muito mais me dedicar à minha parte religiosa, que está lá, minha raiz, é lá que eu me cuido, ou no samba. Então, eu chego lá, eu fico muito nessa parte do samba e na parte da minha religião, e muitas vezes não tenho tempo para estar indo nos eventos de capoeira, porque muitas vezes eu vou lá e tenho que ficar de preceito, de resguardo, e termina que eu nem saio muito para capoeira de Santo Amaro. Quando eu sei de alguma coisa assim que alguém me convida, eu vou. Mas eu sei que tem bons trabalhos, tem pessoas trabalhando sério, tem pessoas resgatando muita coisa em Santo Amaro, e é a cidade dos grandes mestres, né? Dali sai muita coisa importante. A gente, como capoeirista, para se entender como capoeirista, precisa estar indo nesses lugares, porque a gente sabe que a capoeira, o mestre Ananias, muito sabiamente, dizia: capoeira, candomblé e samba comem no mesmo prato. Então, às vezes, a gente, para entender, para se sentir mais pertencente na capoeira, a gente tem que ir lá comer esse pirão, né? Comer dessa farinha aí, com dendê, para poder se situar melhor, inclusive, dentro da capoeira. Então, muitas vezes, eu não tenho oportunidade de conhecer a fundo assim, a capoeira de Santo Amaro. Só conheço os mestres mais antigos mesmo. O mestre Jaime do Eco, que ele tem um trabalho também com o samba, ele faz uma pergunta sobre... Fale um pouquinho da importância do samba corrido na capoeira. Mestre, muito importante. Aqui, por exemplo, no Sudeste, né, sempre depois das rodas de capoeira, os mestres que vieram para cá, na sua, vamos dizer, 98% eram baianos, né? E dentre eles, muita gente veio muita gente boa, de capoeira e de samba mesmo. Então, mestre Gato, Paulo Limão, mestre Silvestre, mestre Brasília, Hermógenes, Pássaro Preto, quem mais? Zé de Freitas, todos, mestre Paulo dos Anjos, essas pessoas, além de grandes capoeiristas, eram sambadores, cantavam muito bem. Então, sempre depois da capoeira tinha um samba. E o samba que se cantava depois da capoeira é o samba corrido, né? Porque dizer que antigamente a galera cantava chula aqui, não cantava. A chula veio de um tempo para cá, né? Aqui no Sudeste. Mas o samba de roda era o samba corrido que a gente cantava aqui, né? O próprio mestre Moa também. Então, o samba, para mim, ele é tão fundamental porque ele é a parte mais inclusiva. Quem não joga capoeira, quando você vai para uma festa de capoeira, que você não joga capoeira, terminou a capoeira, vai para o samba, a pessoa que não é da capoeira vem para o samba também, né? Então, o samba tem um papel, para mim, no meu entender, inclusive a gente procura fazer isso no nosso espaço, não é sempre que a gente consegue, de fazer esse samba corrido no final, porque muitas pessoas que ficaram ali horas, né? Às vezes, tem uma capoeirista mesmo que ganhou o neném, está ali com o neném prestigiando a roda, mas não pode jogar, não quer jogar aquele dia, vem para a roda de samba. Então, o samba é inclusivo, ele é inclusão. Ele traz essa união, esse fim de festa, esse fechamento, né? E não só na capoeira, mas também nas festas religiosas. Né? Terminou a parte religiosa, vai para o samba, que a gente vai ter a comida. E tudo isso são tradições, né, dos povos africanos, e que a gente não sabe, são onde a gente tem encontrado força para viver isso tudo, né, e entender tantas mazelas, né, que esses grandes mestres, né, na sua totalidade,
homens e mulheres pretas e pretos que nos alimentaram tanto de tanto conhecimento e está na hora da gente, como capoeirista, tá desde criança nisso, não entrou porque é moda, né? A gente está dentro disso há muitos anos. E sempre, na capoeira, nós entendemos que essas pessoas eram verdadeiros enciclopédias, verdadeiros mestres, e a gente precisa estar falando disso nesse momento que a gente está vendo o racismo que sempre existiu, né? Mas agora está aparecendo, né? Quem morou na periferia, quem tem a pele mais escura, sabe disso. Mas tem gente que não acreditava que esse comportamento violento, né, existia, né? Acha que era coisa de invenção. Então, agora a gente está vendo, então está na hora da gente também dizer que a contribuição, né, que toda a cultura de matriz africana tem feito pelo nosso país, pelo nosso povo, né? Porque assim, talvez em Salvador não tenha gente de pele clara nas favelas, mas do Sudeste para o Sul para baixo tem, e muitas vezes essas pessoas, os grandes mestres, as grandes referências, é um avô que trabalha na roça, que canta um samba, então essa cultura, ela na verdade, é o que faz o que quem tem dinheiro vai buscar no psicólogo, quem não tem dinheiro vai para um samba, vai para uma roda de capoeira para se desestressar, para jogar para fora o que tem que jogar. Então, para o mestre que fez a pergunta, o samba, para mim, ele é um complemento, mestre, importantíssimo, né, de inclusão, de um momento da gente colocar a nossa alegria, deixar a nossa alegria trabalhar dentro do nosso corpo, e é isso que o povo está precisando. Então, o samba ele tem uma importância medicinal, né, para as nossas mentes, para o nosso psicológico, né? Capoeira, para mim, o mestre Ananias, ele mata pau quando ele diz capoeira, candomblé e samba comem no mesmo prato. Eu gosto muito de pensar dessa mesma maneira. Então, o samba é fundamento depois da roda de capoeira. Claro que se não tiver samba, a capoeira aconteceu, mas eu acho que depois da capoeira, sobretudo em dias de grandes reuniões, festas de capoeira, o samba dá aquele algo mais, né? Dá aquele brilho especial, dá aquele sentido, né, de, agora terminamos o trabalho, né? Quando a gente termina com samba. Show de bola. Mestre, eu até aconselho que depois o senhor dê uma olhadinha nos comentários, porque é muita pergunta chegando, a gente não está dando conta de tudo que está chegando, mas a gente vai. Eu vou fazer uma pergunta que ficou bem para trás antes, enquanto a mesma Fly, me dá só um tempinho, ficou uma pergunta. Sim, desculpa, eu acabei caindo aqui e voltei de novo. Levanta rápido, bota aí de rolê rapidinho aqui, mestre. Ficou uma pergunta para trás, que é do contramestre Rochinol, e depois a gente pode seguir até nesse assunto, que é se o senhor pode contar um pouco como foi o mestre Gaguinho para ele, e quais foram as suas aprendizagens com o mestre Gaguinho. Mestre Gaguinho é uma figura também muito, um homem, um mestre muito, muito próximo da gente, né? Muito do coração. Talvez, assim, dos mestres, assim, depois do mestre Gato, foi o que eu conheci primeiro. Então, assim, convivo com o mestre desde 83, 82, por aí. E com o passar dos anos, né, depois que eu já tinha o meu espaço de capoeira, o mestre sempre, na minha vida de capoeira, sempre tive muito contato com ele, mas sei lá, dos anos 90, ele sempre uma figura muito presente no meu trabalho. Então era muito interessante, porque as rodas aqui acontecem de quinta-feira, né? Então eu chegava 5h30 para preparar o salão, afinar a berimbau, o mestre Gaguinho já estava na porta. Então ele era uma pessoa que chegava antes de todo mundo, e alguns alunos perceberam essa atitude dele, começaram a chegar mais cedo. Então o mestre, ele também é um conselheiro do nosso grupo, né? Ele cantava com a gente, estaria cantando com Deus agora, mas é uma figura muito importante. Primeiro que ele foi aluno do mestre Pastinha, e eu perguntei ao mestre João Grande, porque ele sempre deu muita referência do mestre João Grande, né? Como a pessoa que dava os treinos a ele. Ele falou assim, eu dei treino para o Gaguinho, mas João Pequeno treino para Gaguinho, mas ele ainda pegou treino com o seu Pastinha. O mestre João Grande me falou isso. E além de tudo isso, o mestre Gaguinho vem de uma família muito importante, né? Ele é da família Daniel de Paula, da ilha de Itaparica.
é da raiz do culto a Egungun, né? É um herdeiro direto, né? Do finado tio Marco, que era parente dele, né? Ele era filho do saudoso Ogé, chamado Roxinho. Então, ele era além da capoeira ter sido do mestre Pastinha, ele também é de uma família muito importante do culto afro, né? Do culto a Egungun, que é um culto muito particular, que tem a sua base lá na ilha de Itaparica. Então, o mestre, ele, assim, a maior lição que o mestre dava para a gente era esse compromisso de chegar no horário, chegava cedo, bem vestido sempre. Sempre ele colocava uma roupa bonitinha para vir para a capoeira. E ele nunca teve alunos, ele nunca deu aula para ninguém. Nós aqui no espaço chamávamos ele há muitos anos de mestre Gaguinho, porque na capoeira por aqui ele chama de Gaguinho. E a gente começou porque ele passa a ser um orientador nosso, de estar ali todo... Porque eu falo assim, ele estava todas as quintas-feiras, mas às vezes era terça-feira, passava de manhã, né, passava o dia com a gente, muitas vezes dormia lá em casa. Então, assim, era um contato muito próximo. E uma das coisas assim que ele deixou muito... A lição que ele me deixa é esse compromisso que ele tinha, tanto com a capoeira como com o candomblé. Então, ele chegava mais cedo, ele sempre levava alguma coisa, ele participava, quando eu digo levava alguma coisa, ele dava uma contribuição, às vezes um suco de laranja. Com o passar dos anos que ele ficou mais velhinho, aí ele já não fazia mais isso, né? A gente tinha o cuidado de levar ele em casa, mas ele sempre falava, não trouxe nada, sempre estava preocupado. Então o mestre, Gaguinho, ele tinha como é que eu posso dizer, um compromisso mesmo com a capoeira, muito interessante, que ele chegava na roda mais cedo, ficava até o final e ia embora. Isso era religioso, ele fazia isso religiosamente. Então, a melhor lição que ele me deixou, a maior lição que ele me deixou, foi que a gente tem que ter respeito com essa cultura que a gente está dentro dela e que a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz com ela. Então, esses cuidados, quando ele tinha da própria roupa, de chegar no horário, de ter uma postura diferente na roda de capoeira, era o exemplo que ele deu para a gente continuar, e é onde a gente se inspira muito. Então, o mestre Gaguinho é uma figura muito querida. Nos últimos anos, a gente conseguiu, até por iniciativa de meus alunos, né, não foi nem minha, que eu estava viajando mais do que ficando aqui, de fazer as festas. Todo ano tinha o aniversário dele lá também. Então, eu não gosto de dizer assim, também foi meu mestre, porque a gente fica se apropriando dos mestres falando isso, mas eu não posso deixar de dizer que o mestre Gaguinho foi uma influência muito positiva na minha vida, e tenho ele como um dos meus mestres também. O Rochinol também nos mandou um verso do mestre Gaguinho para ele. Era para beber 2 dedos, bebeu a garrafa inteira. O que a gente não faz para ser mandingueiro. Esse verso é para o mestre Plínio. Ele contou essa história, foi? Isso é uma outra história. É outra história? Conta para nós aí, mestre. Dá para contar ou não dá? Foi longe agora, velho. Dá para contar essa história também ou não? Eu vou contar por alto, porque não pode falar tudo, não. O mestre Gaguinho me ensinou a fazer uma bebida. E que você tem que tomar essa bebida em determinado dia do ano, um dia muito especial do ano, para fechar o corpo, né? E me ensinou a fazer, mas não me explicou direito. E você tem que beber antes do sol nascer e em jejum. Só que era uma colher, velho. Eu bebi a bebida toda, velho. Meu irmão. Aí fiquei mal, vomitando, né? Aí, eu falei, o mestre me sacaneou, velho. O mestre fez isso para me testar, para me pegar no pulo. Aí, quando fiquei bom, depois dos 3 dias, eu liguei para ele. Falei, mestre, você quer me matar? Ele falou, como assim, rapaz? Eu te dei o segredo todo. Eu falei, não, mestre, mas eu fiquei 2 dias aqui vomitando. Ele falou, pai, não é possível. Eu falei, assim. Eu falei, como é que você fez? Aí eu falei, pai, mestre, eu fiz um negócio e bebi. Ele falou, mas bebeu quanto? Eu digo a garrafa toda. Ele falou, rapaz, era uma colher, meu irmão. Então, eu fiquei agora impressionado com com o mestre Rochinol, contra-mestre. Saber dessa história. Rapaz, eu quero esse verso aí, depois eu vou cantar, viu? Se ele puder me mandar, eu vou agradecer.
O Contramestre Rochinol, ele tira algumas cartas assim da manga que é sensacional. Ele rodou bastante. De onde é que ele é mesmo, Fly? De onde que ele é? Ele é É da Holanda. da Holanda, da Holanda. Pai, E ele como é que chegou essa visitou. história lá na Holanda, pô? Ah, não. Ele vem para Salvador e nas férias deles ele vem para Salvador, vai para São Paulo e fica rodando. Ele é um dos Vai no grandes. Rio de Janeiro, vai em Minas, vai em tudo quanto é lugar pegar depoimentos, pesquisas. É um grande estudioso da capoeira. E colecionador também, né? Ele junto É, com Cabeleira são duas pessoas que a gente tem. E eles fazem como é que eu vou dizer? Eles dão esse apoio, esse aporte para o programa, que é fornecendo material para a gente poder, de vez em quando, botar uma foto aqui, que é a exclusividade deles, que de vez em quando lançar quer dizer, falar sobre um disco que só eles têm. Eles têm coleções de discos também, uma coisa impressionante. Então, só para deixar aí. O mestre, mestre Limãozinho, diga, mestre vai, Dunga, vai, só, vai. só para mim não perder o raciocínio, mestre, eu acho que essa pergunta vai ser bem pertinente fazer para o senhor, porque assim, ó, eu e o mestre Dunga, de vez em quando a gente faz umas brincadeiras em off aqui entre a gente, né? E numa dessas a gente acabou comentando uma curiosidade nossa. O senhor que já passou por alguns nomes da capoeira, também visita o Recôncavo e tem esse estudo. O senhor acredita que essa nossa capoeira paulista, que já sofreu influência da capoeira do mestre Pastinha, também do mestre Bimba e tudo mais, mas a maioria dos capoeiristas que a gente vê que foi para São Paulo vieram do Recôncavo. Então, seria possível essa nossa capoeira paulistana ser uma capoeira do Recôncavo ou ela tem, sim, uma influência forte da regional ou da Angola de Pastinha? No meu entender, ela recebe as três influências. Ela recebe a influência do mestre Pastinha, ela recebe essa influência do Recôncavo aqui, muito forte, Muito né? forte. O mestre Zé de Freitas de Alagoinha, o mestre Limão é de Santa Amaro, Mestre Brasília, Brasília de Alagoinha também. Quem mais? Mestre Silvestre. já Não, é de Silvestre não. já é sul, né? Mas o mestre Silvestre é de Nazaré das Farinhas. Então, assim, porém, muitos desses mestres, inclusive do Recôncavo, também passam em Salvador antes de vir para cá, né? Vão treinar capoeira. Aqui na capoeira regional, né, em São Paulo, eu sei que veio mestre Onça, veio mestre Canhão, alunos direto do mestre Bimba, né? Sim. Eu sei que o mestre Suassuna teve alguma ligação com alunos do mestre Bimba no sul da Bahia, né? Parece que com o Zoião e Maneca Brandão, foram alunos do mestre Bimba. Mas a capoeira, quando chega aqui, eles misturam, né? Assim, o período, né? A época, eu até me chama muita atenção, porque tantos capoeiristas que vieram para a época, por exemplo, o próprio mestre Ananias, o mestre Hermógenes, que era um grande capoeirista lá do mestre Pastinha. Quando eu citei ele para o mestre João Grande, ele falou aluno de Pastinha. Eu não conheci o mestre, o nome. E Evaristo, que inclusive veio com o mestre Valdemar, com o mestre Ananias para São Paulo. O Era um mestre grande Ananias também do Recôncavo, né? recôncavo de São Ó, Pedro. o Cabeleira colocou aqui Mestre Joel. Mestre Joel é também do Recôncavo? Feira de Santana. Feira de É ali Santana. onde o Recôncavo já vai virando sertão. Feira de Santana, mestre Joel. Então, esses mestres, de uma certa maneira, quando vêm para São Paulo, eles têm que adaptar a capoeira deles. Assim, esses que tinham essa ligação maior com a ancestralidade, com movimentação, que, por exemplo, assustava aqui o pessoal aqui, quando se viu uma chamada em capoeira aqui, o pessoal aqui de São Paulo das décadas de 70, eu não conhecia o pessoal, mas eu ouvi falar. O pessoal achava que a galera estava tendo uma manifestação espiritual incorporando na roda, né? E esse olhar preconceituoso que a cidade sempre teve, para mim, é o maior indicativo desse olhar de racismo mesmo, porque todos os elementos que ligam a cultura ancestral africana foram tirados da capoeira. Aí ela vai para o lado esportivo. E esses mestres que aprenderam muitos na rua,
como, por exemplo, mestre Silvestre, mestre Paulo Limão, que eram capoeiristas no mestre Caissara, que tinha uma capoeira assim, muito predominantemente de ser praticada nas festas de largo, né? Essas coisas que não era uma capoeira de academia, né? Chegam aqui, eles veem a condição que eles têm de poder sobreviver da arte aqui no estado de São Paulo, coisa que poucos mestres conseguiam fazer dentro da Bahia. Eles começam a se organizar aqui, então fundam a primeira federação, trazem o mestre Bimba, né, para olhar o trabalho deles aqui em São Paulo, e tudo isso vai criando um corpo de uma capoeira paulista, mas a base dela é toda de lá. E aqui tiveram grandes angoleiros, tiveram alunos do mestre Pastinha, aqui tem o mestre Guilherme, por exemplo, né, que não está nativa, o próprio mestre Bigo, que está inativa, o mestre Gaguinho, né, está aí, e outros que vieram aí, que passaram pela cidade e que a gente nem conheceu, né? Porque o mestre Ananias fala que chegava a gente na Praça da República, bons angoleiros, jogavam capoeira e voltavam para os seus lugares, seus trabalhos, outros se afastaram da capoeira, mas vieram muitos. Então, eu acho que a capoeira de São Paulo tem essas três influências. Tem a capoeira do Recôncavo aqui, sim, muito bem representada. Tem a capoeira do mestre Pastinha, e tem a capoeira da regional também, que vem da regional. E depois, eu sei porque eu sou dessa geração, a capoeira daqui só começa a sofrer a influência dessa capoeira aqui, chamada contemporânea, na década final de 80. Né? Porque até o meados de 80, a capoeira aqui era muito diferente do que a gente está vendo aí. Aí depois vem essa influência do grupo Senzala, do grupo Abadá, do grupo Muzenza, que é uma capoeira mais com outra maneira de se movimentar, diferente, inclusive, do que a gente via em São Paulo. E aqui algumas pessoas aderiram a essa capoeira, né, e seguem com ela. Mas olha, eu me arrisco a dizer... Pode dizer. Perdão, mestre. Não, eu me arrisco a dizer que foi até na década de 90, porque se nós formos pegar os próprios jogos da Praça, da República e tudo, a gente ainda não vê uma forte presença dessa capoeira contemporânea, né? Exatamente. Porque grandes mestres aqui, referências, né? Grandes referências a gente viu aqui. Então teve uma galera que se encantou por essa capoeira e aí seguiu por aí. Né? Mas nesse mesmo período, a gente já estava aqui num movimento, alguns poucos capoeiristas, né? Mestre Diogo de Bento, eu, mestre Janja, mestre Moa, que mais? Tinha outros mestres que já estavam no movimento também da capoeira Angola na mesma época que essa capoeira estava chegando aqui, nós já estávamos também já numa batalha com a capoeira Angola, que também não foi fácil. Né? Então, eu acho que a capoeira de São Paulo, né? Outro dia eu participei de uma outra live, alguém perguntou sobre se eu considerava que a capoeira de São Paulo tinha bons tocadores, bons cantadores. Eu digo, claro. E o porquê disso é exatamente essa referência desses mestres que vieram para cá. A gente teve muita sorte desses mestres terem vindo para cá. Legal. Nós temos assim, ó, tem algumas perguntas aqui, ó. Eu vou fazer duas do Cabeleira que ele lançou. Primeiro, ele pergunta assim: boa noite, mestre. Vem mais uma que são aí. Quem o senhor gostaria de ter levado para a sua roda? Provavelmente ele esteja falando de pessoas vivas e pessoas que não estão mais conosco, tá? E a outra pergunta que ele faz o senhor Guimarães do Berimbau, o senhor conheceu? Foi aluno do mestre Pastinha e gravou um LP em 69. Guimarães do Berimbau, e quem o senhor gostaria de ter levado para sua roda, tanto pessoas vivas como pessoas mortas? Fique à vontade, mestre. Olha, velho, a roda que eu faço, a roda de capoeira que eu faço, as pessoas que estão vivas, todas que eu queria foram. Graças a Deus. Eu posso dizer todas, assim. Agora, eu gostaria muito de ter levado, porque já fazia esse trabalho e não tive a oportunidade. Eu conhecia, eu gostaria muito do mestre Valdemar, mestre Bobó, que é mestre também de um mestre meu, que é o mestre Moa. Eu gostaria. Mestre Bobó chegou perto, mas não conseguimos levar ele. Mas o mestre Valdemar era assim, uma pessoa que eu tive também o prazer de encontrar, de conhecer, de ter, inclusive, tido a honra de ter ficado responsável pelos birimbaus dele num determinado evento onde tinha grandes mestres lá, e como eu ficava muito perto do mestre, toda hora perguntando as coisas para ele, ele falou: eu vou ter que ir para a roda, você tome conta dos meus instrumentos.
E eu consegui vender os instrumentos do mestre, e quando terminei, que eu fui dar o dinheiro dele, ele falou assim, aí ele queria me dar um dinheiro, de qualquer jeito. Eu falei, não, mestre, sim, é para o senhor. Então, o mestre Valdemar foi um homem assim também que me demonstrou assim uma grandeza muito grande. Então, se eu fosse escolher uma pessoa assim para estar na roda de capoeira, né, das que já partiram, o mestre Valdemar é o primeiro que eu vou pensar, mas tem muitos outros. Legal. O mestre Limãozinho faz uma pergunta que também vem de encontro aí. Ah, não, e a outra pergunta que ele faz, que é sobre Guimarães do Birimbau, você conheceu? Ah, tá. Eu não conheci pessoalmente, eu conheço o disco dele, ouvi algumas histórias porque ele morou aqui em São Paulo, né? Eu sei assim, tá que os mestres assim que se destacaram mais, parece que ele era mais ligado assim à musicalidade da capoeira. Não sei se ele deixou trabalho aqui, mas eu não o conheci pessoalmente. Eu conheço o disco dele. O mestre Limãozinho fala, no espaço dos angoleiros, sim senhor, passaram e passam e passa muita ancestralidade. Como o senhor vê isso, essa ancestralidade presente no seu espaço? Primeiramente eu agradeço, né, a Deus, a todos os orixás, né, por me derem esse axé para poder receber tanta gente. Então, eu acho que nós lá no nosso trabalho, a gente teve a sorte de ter convivido com algumas pessoas muito, muito especiais. Então, por exemplo, o mestre Limãozinho, ele é meu compadre, né? Sou padrinho da Karina, da filha dele. E Deixa eu só fazer uma, que a Rosemary Santos, né, ela tá falando, e eu não fiz ainda, não a citei ainda, e peço desculpas a ela. Pô, ela tá horas aqui e eu tô tentando encaixar a pergunta dela, mas agora encaixa. E aí eu posso falar, porque ela fala também assim, ó, pergunte ao mestre se ele pode falar do mestre Silva Carajé. Então já vamos encaixar, já vamos mandar um abraço afetuoso para a Rosemary, que também nos acompanha, e eu sei que ela dá dicas e às vezes faz perguntas sobre o nosso programa. Um grande abraço para ela e fique à vontade para falar, mestre Felipe. Bom, então eu vou começar por Silvio Acarajé, porque eu vou chegar lá na pergunta de mestre Limãozinho. Silvio, a gente tocava junto, né? Tocava comigo, esteja tocando com Deus. Ele, uma pessoa assim, eu sempre fui um cara, depois que o mestre Gato retorna para a Bahia e posteriormente para Brasília, ele deixou aqui um legado para a gente, assim, de estudar berimbau. E eu tive sempre muita vontade de tocar berimbau. Sempre gostei muito de tocar berimbau. Então, assim, minha vida era ficar tocando berimbau o tempo que eu não estava na escola, estudando na capoeira, era tocando berimbau. E um determinado dia, na Praça da República, eu estava passando com o berimbau e vi um cara tocando berimbau, era o Silvio Acarajé. Ele tá com uma pulseira, eu me lembro, e aí a gente parou, ele falou, me chamou para tocar berimbau, quando eu vi o cara tocava muito berimbau. Só que eu também estava treinado no berimbau, né? Aí ele pediu um toque, eu fazia o toque, eu pedia outro, ele fazia outro, até o determinado momento que eu fiz a Ave Maria dobrada do Mestre Gato, e ele não conhecia. Aí, meu irmão, desse não conhecer dele, ele passou, a gente começou a tocamos telefone e começamos a trocar ideia, assim, se marcar encontro e tal, e vamos tocar junto, e aí ele mudava um dia. E aí ele me passou, ele me ensinou 2 toques de berimbau, e eu ensinei um para ele. E agora a maneira que a gente se ensinava que era interessante, porque a gente combinava no orelhão, tinha um número no orelhão, você ligava, o outro cara, eu morava na Zona Norte, ele morava na Zona Sul, muito distante. Aí eu levava o berimbau, marcava com ele, fazia o toque aqui, ele repetia do lado de lá. E do lado de lá ele repetia do lado de cá. E a gente foi criando uma amizade, cara, tão grande, tão grande, tão grande. E ele falava em Limãozinho o tempo inteiro. Limãozinho, Limãozinho, Limãozinho. E eu, né, o primeiro disco que eu tenho, que eu tive de capoeira, foi o disco do Mestre Limão. E aí tinha lá Limãozinho, da Bahia. Aí quando ele fala que Limãozinho é o cunhado dele, pô, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos nessa época. Eu fiquei pirado. Aí cheguei pro meu amigo, esse meu amigo Betão. Pô, Betão, eu conheci o cara que é cunhado do Limãozinho. Aí o Betão não acreditava que nada, porque os caras eram famosos, né?
E aí a gente com aquela... Então, Silvio Acarajé passou a ser um parceiro meu, e até o primeiro disco dele, Capoeira Primitiva, sou eu que toco o berimbau com ele, né? Ele me deu essa honra, e nesse dia eu conheci o Mestre Limãozinho, nesse disco. Acho que foi em 89, 88 que a gente gravou. Saiu em 90, se eu não me engano, o disco. Mas a gente gravou em 6 meses, talvez 89, eu não me recordo bem, porque a data da gravação. E a gente foi gravar esse disco, aí tava o Mestre Limãozinho, tava um filho do Mestre Silvestre, acho que era o José Carlos, né? Que tava lá, que tocou atabaque. E aí a gente criou uma amizade, né? Então, o Silvio Acarajé foi uma das pessoas, inclusive, quando o Limãozinho fala dessa ancestralidade que passa pelo meu senhor, Silvio Acarajé foi muito responsável por isso. Porque eu já tinha conhecido o mestre Jogo de Dentro em Salvador, mas eu não tinha jogado capoeira, inclusive, com ele, mas não sabia que ele era o Jogo de Dentro. Silvio Acarajé voltou, eu estou falando isso na década de 80. Silvio Acarajé, no final da década de 80, ele vem muito impressionado com a capoeira de Jogo de Dentro. Você tem que ver Jogo de Dentro, tem que ver Jogo de Dentro. Eu não sabia que era Jogo de Dentro. E aí também, me trazendo outras referências, né, da capoeira de São Paulo, do mestre Limão e tal, e a gente foi criando uma amizade. E nisso o mestre Limãozinho estava na época, por conta dos afazeres, da correria dele, ele estava sem academia, não estava dando aula nesse período, mestre Limão. E a gente se juntou. Aí, lá no espaço, ele conheceu o Moa, e aí eu tive o prazer de ser escolhido pela Karina, que é a filha tanto de minha comadre Rose como de mestre Limãozinho, que minha comadre Rose é irmã de Silvio Acarajé, né? Então eu fui convidado para ser esse padrinho, e foi interessante que foi um domingo, né? E nesse domingo, quem foi comigo foi o mestre Moa. Foi eu e o mestre Moa para batizar a Karina na igreja lá. Depois da igreja, o padre fez uma fala meio estranha lá, e Moa era muito atenta, pai. E Moa perguntando onde era a caixa de sugestões, que ele ia dar umas palavras fortes com o padre. Porque Moa não tinha nada de padre, não. Aí a gente, rapaz, a gente, pera aí, Moa, deixa pra lá, é festa hoje. Enfim, fomos para casa do meu compadre. A minha comadre tinha feito uma comida lá, comemos, né? Tem até foto desse dia. E, enfim. Então, essa ancestralidade também que o Limãozinho vê lá no Angoleiro Sim Senhor é pela presença deles. O Silvio Acarajé também era um conselheiro do nosso grupo, né? A gente perdeu um monte. Silvio Acarajé, mestre Ananias, mestre Gaguinho e Moa, do Catendê. São 4 dos conselheiros que a gente perdeu, mas ainda temos o mestre Bigo, temos o mestre Limãozinho e temos o mestre Jogo de Dentro, que são os conselheiros atuais. Mas assim, essa ancestralidade é muito por esses mestres que passaram. Só um pouquinho, nós vamos ter que fazer outra parada, mestre, porque estão pedindo a sua bênção. Estão pedindo a sua bênção. Oh, meu Deus. Quem pede bênção deve ser a filhada, né? A sua filhada está aí. Abençoe e dê boa sorte. Abra seus caminhos, traga muita paz, muita saúde e sabedoria. Poxa, olha, parece que tem gente chegando aí, mestre. Quem é, pai? Que eu não tô vendo. Não, meu compadre. Eu tô sem óculos, meu óculos quebrou, pai. E aí, compadre? É a idade, meu compadre. Como é que vai, velho? É a idade, velho. Ô, mestre. Sua comadre. Boa noite contra mestre Fly. Boa noite, meu querido amigo. Poxa, mestre Dunga. Sua comadre tá chorando aqui, você contando a história aqui, viu? Ô, mestre Limãozinho. Mestre Limãozinho, chama ela aí. Chama ela. Onde é que ela tá? Chama a comadre aí. Tá te chamando. E a Karina e a Ana Karina tá por aí também ou não? Não, a Karina não tá, não. Ela tá na live. Ela tá assistindo a live, acho. Te amo, compadre. Amo a senhora também, minha comadre, a família toda. Amo você também, meu compadre. Isso é uma... Eu também. Você me faz chorar com essas histórias. Isso é uma live familiar, mestre Plínio. Isso aqui é uma live familiar. Aqui só entra... Eu contei tudo isso aí rápido, mas se eu for parar para dar os detalhes para ele... Olha, meu compadre, ele, nessa gravação do mestre Silvio Acarajé, a gente matou, assim, acho que o disco em 4 horas. Chegamos lá e não tinha ensaio, não. Ninguém se conhecia, chegou lá, tocamos e ficou bom. Mas o mestre Limãozinho atrasou umas 2 horas, velho, essa gravação.
Porque, velho, toda vez que tinha o negócio do metrônomo lá, que a gente tinha que tocar em cima. E o cara que falava assim, agora, o cara parecia o Costinha, velho. Lembra daquele humorista? Rapaz, esse limãozinho, velho, esse limãozinho, toda hora ele fazia aquele gesto, velho. Eu errava aqui a batida na hora certa, eu tinha que voltar de novo. Aí Silvio já coçava a cabeça. Rapaz, você tá atrapalhando a gravação, mas não tinha jeito, não. É muita onda, velho. Aquele dia tem muita risada. Lembra, Limão? Sim, sim. Claro, não lembro o quê. O cara falava, uai! Aí o cara ficou nervoso lá, não queria gravar mais. Daí a gente, não, vamos. Aí na hora que, quando o cara falava, a gente caía na risada, pai, não aguentava, meu. Mas é demais também. E na minha gravação também, só que a gente a gente gravou, eu tocando Jogo de Dentro, um abraço para Jorge, Jogo de Dentro, Plínio e Cavaco, né? Aí no meu disco também. Aí, rapaz, depois que a gente tinha feito tudo, o cara falou, agora vamos começar. A gente já estava em água dura, falou, mas como começar, rapaz? Grande história aí, esse aí é demais, viu? E esse pessoal todo que passa no Angoleiro Sim Senhor, né, que são uma família maravilhosa, cara, que quando a gente chega lá não dá vontade de sair, a gente amanhece o dia tocando, cantando, fazendo samba, jogando capoeira, ouvindo os mestres. Lá, na verdade, eu considero o Espaço Angoleiro Sim Senhor um templo de ancestralidade. Axé, meu irmão. Uma casa. Ó, legal. O mestre Limãozinho, eu quero saber uma coisa. Eu queria saber qual é a bebida que o mestre Plínio bebeu. Essa... Mas o senhor vai ter que me falar ela depois, mestre Limãozinho. Não vou... É segredo. É segredo. Quem sabe não revela, né, velho? Ele morre. E quem falar morre. É segredo de mestre Gadinho. Quem falar morre, velho. Não pode quem falar. Quem falar morre. Vamos fazer assim, ó. O mestre Limãozinho, vamos fazer assim, ó. Conte uma história engraçada. Mestre Limãozinho, que aconteceu. O mestre Plínio, eu nem terminei ainda a pergunta, mestre Plínio. Por favor, eu nem terminei. Mestre Limãozinho, conta uma história engraçada que o senhor viveu junto com o mestre Plínio. Depois eu vou pedir para o mestre Plínio contar uma história engraçada que viveu com o senhor. Mestre Limãozinho, primeiro o senhor. Bom, tá bom, vou contar uma que a gente ontem, né, foi São João, né? Temos São João que estava lá no espaço lá do Angoleiro Sim Senhor. Aí saiu para comemorar o São João. Eu, ele, Moa do Catendê, a Preta e Rayan, que era pequenininho, né? A gente fomos pro CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Acho que ele, não sei se ele vai lembrar. Lembro. Aí a gente passando pela barraca, né? Aí tinha um cara lá que tava com umas argolinhas, que ele estava sorteando um Fusca branco na época, Fuscão branco na época. Aí eu cheguei, rapaz, eu vou comprar essas argolas que eu vou ganhar esse Fusca. Aí o cara, Fuscão. Aí eu cheguei, rapaz, comprei 5 argolas. Aí joguei uma, joguei duas. Na última argola, eu acertei o aro. Ela parou assim, aí caiu. Aí o cara, não, mas ela parou. Aí eu já queria brigar e foi um rolo danado. Aí a gente dava... Eles todos dando risada e eu brabo. E o cara, o dono da barraca com medo também, porque não achou que não ia derrubar, né? Aí, rapaz, poxa, ficou naquela, não, vamos embora. Aí, mestre Moa, deixa pra lá, Limão, deixa pra lá. Aí eu fiquei com muita raiva, aí deixamos pra lá e parei em outra barraca. Aí, como o Rayan, que era o filho dele, era pequeno, ele pediram uma bola, né? Aí eu fui numa barraca que era de dar tiro. Aí fiquei espiando, todo mundo atirava, ainda não tirava a bola. Aí eu cheguei, fui lá, peguei a espingarda que eu vi que era mais forte, que era do canto.
Aí atirei, ganhei a bola, aí pronto. Aí Raião ficou feliz, eu fiquei muito feliz. Aí a gente veio tudo embora dando essa risada. Lembra, compadre? Eu não lembro o quê, meu irmão? Eu lembro bem desse dia. Então, mestre Irmãozinho, o senhor trocou uma bola por um Fuca. O senhor é um bom negociante, mestre. O senhor é um bom... Exato. Isso, Não, deixa eu... Não, e depois eu queria votar lá e o pessoal não deixou. Não vai votar, não. Não vai votar, não. Agora eu vou pedir, só antes eu fazer uma referência ao mestre Augusto, que chegou na live também. Mestre Augusto está nos assistindo aí. Então, um abraço para o mestre Augusto. Abraço. E aí agora eu vou pedir... Madeira direita, eu tô central, viu? E o mestre Augusto pede para contar das viagens. Eu contaria das viagens. Mas agora eu passo a bola para o mestre Plínio contar uma história engraçada também que viveu com o mestre Limãozinho. Pô, velho, o mestre Limãozinho, tem várias. Mas eu quero primeiramente mandar um abração para o mestre Augusto. O mestre Augusto é uma pessoa de dentro do coração também, parceirão. Depois eu vou falar das viagens, que eu já sei o que ele quer que eu fale. Olha, eu vou contar uma... Tava minha comadre também nesse dia. Mestre Jogo de Dentro, rapaz. A gente, para fazer os eventos que a gente fez, a gente realizou alguns eventos grandes aqui em São Paulo, com grandes mestres, né? E nunca com apoio de ninguém, a não ser dos alunos, dos mestres, dos amigos, dos capoeiristas mesmo. Sim. E a gente, para conseguir fazer grana, tinha que fazer festa, né? Então o Mestre Jogo de Dentro, de vez em quando, fazia um negócio de um forró lá em Campinas. E a gente preparava o cravinho, né? Aquela bebida, né? Cravinho. Ô, miséria. Lembrou, né? Rapaz, eu sei que tem uma festa, foi uma galera aqui, mas só foi a gente. Não teve público, não. E sobrou muito cravinho, velho. Sobrou litros e litros de cravinho. E a gente, para não trazer aquilo tudo, começou a dar umas bicadas, né? Rapaz, eu sei que o dia amanheceu. Já tinha rolado um monte de coisa interessante nessa festa. Eu sei que na hora de ir embora, o mestre Limãozinho, ele trabalhava, era uma Sprinter, era um carro bonito retado, velho. Porque na época era grandão. A Tupi. Era o quê? Que carro era? A Tupi. Era uma Tupi. Mas era aquela que apertava botão na época, essa foi a primeira que eu vi daquela. Rapaz, e a gente com esse cravinho, ainda comendo esse cravinho, e a noite toda sem comer nada, velho, bebendo. Rapaz, chega um momento na estrada que eu falei assim, meu compadre, o senhor pode parar aí que eu preciso tirar a água do joelho. Ele, é claro. Meu irmão, ele parou no lugar assim, velho. Eu desci, dei 2 passos, velho, e sumi. A galera, cadê ele? Rapaz, eu caí dentro de um buraco, meu irmão. Que quando eu vi a cara de Limãozinho me procurando, que eu olhei assim, eram uns 4, 5 metros de altura. Só que era cheio de mato, velho. Então eu amorteci minha queda. Eu achei aquilo tão engraçado, velho, que quando ele me olhou, eu tava deitado e rindo. Que eu falei, não é possível que isso aconteceu. E a cara dele de assustado, né? Rapaz, aquele dia foi muita onda. Então eu me lembro muito da expressão que o Limãozinho fez quando me viu, velho. Lá de cima, ele preocupado, chegar e morreu, né? Eu caí tão confortavelmente, velho. Assim, rapaz, e aquele cravinho é perigoso, né? Então, foi até bom que ele foi me buscar, porque na altura do campeonato, eu estava tão cansado que era capaz que eu fosse dormir ali mesmo e acordar depois e não saber onde eu estava. O Irmãozinho me salvou. O mestre Plínio, eu acho que a bebida foi a bebida que amorteceu. Né? A bebida, né, deixou o corpo sem sentir dor, nada. O mestre Dunga não foi, não. Foi. O capim era tão grande e tinha um buraco tão grande que o capim dobrou e me segurou, velho. Ele ficou na cama mesmo. Sim. Foi impressionante, velho. Eu só caí porque também estava o capim escondendo o buraco, mas senão não caia, não. Era uma vala gigante. Sim, foi. Era uma vala grande. Mestre Plínio, conta um pouquinho, então, das histórias das viagens que o mestre Augusto está pedindo aí. Depois o mestre Limãozinho pode completar com alguma também. Rapaz, com o mestre Augusto... assim, as viagens com o mestre Augusto sempre são interessantes, né? Sempre acontecem muitas coisas, né? Então, as primeiras que a gente fez junto, a gente viajou para a Austrália, lá por ver de mestre Roxinho. Aí eu sei que eu já cheguei atrasado. Meu avô teve um problema aqui, tinha começado o evento, ficamos juntos lá, e na volta
nós fomos para Nova Zelândia, em Mestre Augusto. Rapaz, da Austrália para Nova Zelândia, todo lugar os caras me paravam. O Mestre Augusto passava e eu ficava. Os caras baculejo, tira tudo, e tira tudo, tira tudo. Me revistavam o tempo inteiro. Rapaz, chegou um ponto que o Mestre Augusto, quando passava na imigração, falava, você já vai para ali logo, que os caras vão lhe parar. E dito e certo, os caras me paravam, velho. E aí eu fui perdendo coisa pelo caminho, velho. A gente ganhou aquele instrumento de dinindu, larguei para lá. Fui perdendo as coisas no caminho. E agora, velho, sei lá, uns 2 anos atrás, velho, a gente foi para... De novo, vamos viajar para a Austrália, porque a gente já viajou aqui pelo Brasil também, mas indo para a Austrália, o Mestre Augusto teve uma confusão no voo dele, velho, que eu fiquei esperando ele desde 2 horas da manhã. O meu voo saiu às 6, o Mestre Augusto não chegou. O meu atrasou aí no Chile, aí contra o Mestre Augusto no Chile, aí viajamos para a Austrália. Na volta deu um desacerto de novo, o mestre dormiu em casa, velho. Aí eu falei, não, mestre, o seu voo sai cedo. E a gente com vontade de comer, né? Mestre Roxinho cozinha muito bem, então a gente come muqueca, come tudo, mas chegou aqui, o meu pessoal tinha feito uma rabada. Aí chegou no negócio da rabada, eu tinha ganhado um vinho lá, negócio de fora, e eu não bebo dentro de casa de jeito nenhum. Aí peguei e falei, mestre, tem um vinho aqui, abrimos esse vinho, pegamos uma conversa. Rapaz, o mestre acordou no horário assim, que não tinha mais como chegar no horário do voo. Eu falei, mestre, e aí botei no Waze, né? Falei, mestre, vai dar tempo, vai-se embora. O mestre foi, pegaram o engarrafamento. O mestre chegou no aeroporto, o voo, ele foi para Cumbica, era para Congonhas, ele voltou. Rapaz, e no final de tudo, ele ainda esquece o celular dentro do táxi, velho. E aí o mestre chega em casa e a gente sem contato dele, tanto eu como o mestre Roxinho. Por que está acontecendo, rapaz? O mestre não fala mais. Falei, pô, acho que o mestre se zangou comigo, não quer mais falar comigo. Rapaz, fiquei preocupado, mas depois de uma semana que a gente conseguiu falar com ele, ele falou, pô, meu irmão, saí daí. Aí essa confusão toda que aconteceu com ele, e ainda esqueceu o celular dentro do carro, então a gente ficou sem contato. Mas eu achei interessante, porque lá fora quem toma ferro sou eu. Toda vez que eu passo, ele dá risada, cara. Porque ele vai embora e eu fico, né? Dessa vez chegou aqui, quem tomou castigo foi ele, mas não foi de propósito não, viu, mestre Augusto? Que eu fiz essa sacanagem para o senhor perder o voo, não, porque eu fiquei pensando que ele estava achando isso de mim, velho. Teve um momento que eu falei, mestre, tá zangado, não quer me atender mais. Também presente aqui nos assistindo está o mestre Sombra, o Roberto Oliveira, o mestre Sombra está aqui conosco. Manda um abraço, mestre Sombra. Profundo respeito. Já bateu o mestre Sombra também já bateu um papo aqui conosco, né? E eu queria antes do mestre Limãozinho, antes do mestre Sombra, antes do mestre Limãozinho se posicionar sobre uma história de viagem também, eu queria repetir a história que o Contramestre Fly falou. Contramestre Fly, conta aí a história que o mestre ligou aí, dizendo que o mestre Limãozinho estava com razão. Nossa, agora que o mestre Limãozinho está aí, conta para ele, ao vivo. Sim, o mestre Limãozinho já respondeu ali, mas o mestre Lobão me ligou, foi ontem à tarde, e disse, pô, vacilei com o mestre Limãozinho, liguei depois da live, liguei pro mestre Suassuna lá, e ele me confirmou, tinha sido o Limão mesmo que tinha tocado o birimbau, pede desculpa pro mestre, me retrata lá. Não, eu tava lá, né? Eu tava lá e a gente, quando tá no Estatuto do Idoso, é assim mesmo, a gente fica meio em dúvida, mas Lobão Lobão é um amigo do coração e tal, e para você ver, até eu tinha falado pro Salgado, se ele tivesse umas outras fotos, que ele poderia me encontrar lá, mas o mestre Gladius tem uma foto que eu sentado tocando pandeiro, e esse pandeiro depois foi para a mão do mestre Bimba, que o mestre Bimba tocou, né? E depois eu vi as fotos lá, o mestre Ayrton Onça tocando, mas aí já foi depois, o mestre já tinha tocado, então cada um foi tocar, mas o Lobão é o amigo do coração, ali é miliano. Ele falou, tá falado. Como é que é aquele ditado que o senhor diz, mestre Limãozinho? Como é que é aquele ditado que o senhor repete sempre? Como é que é? Se os fatos, como é que é? Diz aí para nós. Se a história não condiz com os fatos, azar dos fatos. Tá certo.
Ó, deixa eu falar algum... Diga, mestre. Eu vou contar uma boa aqui, de uma viagem também que Plínio só anda com ancestralidade, isso, né? A gente foi numa viagem ver Mestre Lua de Bobó, que estava no evento, aqui para quem vai para Caraguatatuba, né? Aí foi ele, o aluno do Plínio e Mestre Ananias. Era essa época aqui também, um frio danado que estava. Aí a gente foi, tal, legal, aí o mestre lá participou. Quando a gente chegou, o mestre aí participou lá da roda, aí foi aquela roda bonita, com o mestre Lua de Bobó, aquele pessoal todo. Aí tava tendo a festa de São João, aí tinha aquela galera lá, a gente querendo assistir, aí o mestre, meu filho, aí, não, mestre, vamos ficar mais um pouquinho. Não, meu filho, vamos embora que já é tarde. Já eram as 4 horas da manhã. Aí a gente vem embora. Aí chega uma hora assim, o mestre chega e fala assim, rapaz, uma serração danada. Aí o mestre Anania fala assim, meu filho, pare que eu tô passando mal. Aí, mas espera um pouco, mestre, deixa eu chegar num posto que a gente para. Ele, não, meu filho, para agora, Plínio, para. Aí a gente começou a se desesperar, cara. E a gente rezando, chamando tudo quanto era santo, tudo quanto era chá para aparecer um posto e nada. E ele, pare que eu vou descer. Ele, nós, calma, mestre, aqui tá uma serração e tal. E foi indo, aí apareceu um posto. Aí a gente desceu, aí saímos correndo lá, pedimos para a menina preparar um copo de leite quente. Aí o mestre, eu não tomo leite. Mestre, mas só tem isso aqui. Aí, mas graças a Deus ele aí tomou o leite e tal, aí ele melhorou. Ele, meu filho, ainda bem que você está aí para me ouvir, porque senão ninguém ia parar. Aí a gente veio embora e contente e feliz, né, de estar com o mestre, né, cara? Pessoal, então assim, ó, é com muito pesar que eu comunico que nós vamos fazer a última rodada de falas de vocês, porque o nosso programa tem 1h30 e a gente quer tentar ao máximo respeitar esse tempo até para deixar o mestre Plínio descansar e o mestre Limãozinho também. Se bem que o mestre Limãozinho às vezes fica 1h da manhã e o mestre Limãozinho mandando mensagem para mim. Eu vou... Uma hora? O pai é 5, fica com 5 conversando. Esses dias era 2 e pouco da manhã e a gente estava conversando ainda, mestre Limãozinho. Ó, deixa eu passar alguns recados aqui. O mestre Augusto tá falando aqui, ó, mestre Plínio, que você fez crocodilagem. E aí a outra, ó, e ele continua né, com essa mágoa no coração, dizendo pro Limãozinho se cuidar com o mestre Plínio. Ele tem uma mágoa no coração. Então, ó, pessoal, eu vou pedir então pro mestre Limãozinho, e também fique à vontade, a sua esposa, se quiser assim falar, fique à vontade, você sabe que são de casa aqui, o mestre Limãozinho foi uma das primeiras pessoas que também a gente entrevistou e que teve uma repercussão muito boa, a gente até hoje leva essa entrevista no coração, e sempre que pode faz referência ao mestre, né, quando a gente está aqui na live. Então eu gostaria de deixar a palavra para o mestre Limãozinho, depois a gente passa a palavra para o mestre Plínio fazer seu encerramento também, as suas considerações, e aí nós os dois aqui, como a mestre Fly vai encerrar a live de hoje. Eu já aproveito e agradeço de minha parte ao mestre Plínio por sua gentileza em estar conosco, por toda a paciência de nos aguentar por 1h30 aqui, mestre Plínio, e muito obrigado. É a gratidão de quem produz um trabalho sério, de quem quer levar conteúdo de qualidade nesse momento difícil. Muito obrigado, mestre Limãozinho. O senhor está no coração, sabe que isso é verdade, né? Sempre que a gente pode, a gente lhe traz para cá. Por isso que o senhor está no coração. Então a palavra é sua, mestre Limãozinho. Tá sem som, hein? Tá sem som. Dá uma mexidinha ali na conexão. Tá dando contato. Eu acho que deve ser no contato com o celular. O fone com o celular.
faz o seguinte contra o Mestre Fly. Derruba o Mestre Limãozinho. Derruba não, mano. Agora pode não, mano. Tá ouvindo? Beijo pra você, voltou. tá ouvindo? Agora tá bom. Foi falar de derrubada e ativou logo. É que o povo não quer que nós saia, é isso. Então, queria agradecer ao mestre Dunga, ao contramestre Fly, a oportunidade de ver o meu compadre, que é um compadre que eu amo muito. E todas as vezes, meu compadre, que você conta essa história do meu irmão, enche meu coração de alegria, porque eu vivi isso, eu vi essa história que você contou, eu era adolescente, então é muito gratificante. Você é bem novinho, bem mais novo que eu, mas eu vi como meu irmão lidava com os toques e com o berimbau e com essas coisas, e eu sei desse amor, eu conheço esse amor. Então, todas as vezes que você conta, você me leva às lágrimas, mas não é de tristeza, é de alegria, de saber que eu tive a oportunidade de participar dessa história. Eu quero desejar uma boa noite, viu? Muita paz a todo mundo, muito agradecido a vocês que conduziram a live e me deram a oportunidade de ver meu compadre, e que vocês tenham uma boa noite. Obrigado. Mestre Limãozinho, Bom, senhora. O que eu tenho é só agradecer a vocês, né? Pelo trabalho que vocês fazem, um trabalho bem sério mesmo, que dá gosto a gente assistir, traz vários temas, né? E a gente não consegue, a gente fica contando as horas de começar para a gente ver quem é que vai estar aí falando, participando, né? É um livro, isso aí é uma enciclopédia que você tem, né, passando sempre coisas boas para a gente desmistificando muitas coisas também, aprendendo muito aí. Então, eu só tenho que agradecer a você, Fly, ao Dunga, né, e meu compadre, um beijo no coração para você, a família, os angoleiros, sim, senhor. Depois, antes de terminar, você fale também da sua bateria, daquelas meninas maravilhosas que você tem lá tocando, fazendo aquela bateria dos angoleiros, né? E saúde e paz a todos, aqueles que estão assistindo a gente, todos e a todas, né? E se puder, fique em casa assistindo as lives. Mestre Limãozinho, muito obrigado. Mestre Limãozinho, eu só discordo de uma coisa quando o senhor fala que as lives são sérias. Nem sempre são sérias, tem horas que a gente fica rindo aqui a noite toda, né? Tem hora que endurece. Mestre, obrigado, mestre Limãozinho. Mestre Plínio, as suas palavras finais aí. Bom, também quero agradecer ao senhor mestre Dunga, ao senhor mestre pela essa dedicação, por esse espaço que os senhores estão abrindo para a gente poder suportar melhor esse momento. Então, eu sei que essas palavras de meu compadre aí, muita gente fica atenta em querer estar aqui, porque é o movimento da capoeira, isso é muito interessante. Eu não estou acompanhando todos os dias, porque eu estou numa demanda com a família, mas as duas que eu acompanhei, que foi a de Mestre Tico Camaleão, que eu gostei muito, e a de Mestre Roxinho agora, eu não pude participar da do Mestre Lobão, nem do Mestre Limãozinho, nem do Mestre Sombra, mas a de Mestre Roxinho foi muito boa, muito forte, muito importante para a gente nesse momento também. Então, só agradecer, parabenizar e dizer assim que dentro de tantas coisas boas que a capoeira me deu, das coisas mais especiais são essas amizades, são a família que a gente conquistou. Então, hoje eu tenho a sorte e o prazer de ter o mestre Limãozinho, minha comadre Rose como meus compadres, a Karina como afilhada, a mestre Moura meu compadre, mestre Jogo de Dentro é meu compadre. Esses compadres que a capoeira me deu, né? Porque compadre é o irmão que a gente escolhe. Então, tá aqui com... a gente mora na mesma cidade, mas a gente praticamente não se encontra em Mestre Limãozinho. É muito raro. A gente fala também... Eu sou uma pessoa muito ruim de internet. Acho que o contramestre Fly reparou isso. Assim, eu demoro a responder, muita coisa que chega, não dou conta. Então, assim, essa oportunidade de estar falando aqui com o meu compadre, com minha comadre, ter notícia do mestre Augusto, saber que o mestre Sombra está aí, são
momento assim para mim de profunda gratidão, tá, por tudo que vocês estão fazendo, e queria deixar uma mensagem que todos que estão escutando aqui, me vendo, ouvindo, está acontecendo uma ação muito importante em prol de uma grande mestra que nós temos, que é Dona Aurinda. Dona Aurinda, ela é irmã de mestre Gesso, do saudoso mestre Gesso Quadrado. Ela mora na Ilha de Itaparica, um lugar que está chovendo muito. Ela mora em Mar Grande, um lugar que está chovendo muito, e ela teve alguma dificuldade com o telhado da casa dela, e está uma campanha aí na internet. Então, quem puder contribuir, vai estar, com certeza, dando uma contribuição importante para uma grande mestra, uma grande referência para nós aqui, uma mãe de santo, uma sambadeira, uma mulher que tem uma responsabilidade muito grande na cultura. Então, eu queria pedir a todas e todos que puderem estar atentos a essa campanha. Na internet, pode botar Dona Aurinda do Prato, que vai sair, tá bom? Obrigado, mestre Dunga, obrigado, contramestre Fly, obrigado, meu compadre Limãozinho, minha comadre, e a todas e todos que estão assistindo. Eu queria também deixar um abraço forte a meus alunos, minhas alunas, meus discípulos, meus companheiros e companheiras de estudo, que são pessoas que realmente dão um grande significado para a minha vida, são companheiras e companheiros assim que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por tê-los na minha vida. Então, um beijão para todo mundo aí, e especial aí para minha galera. Obrigado, mestre Plínio, obrigado, mestre Limãozinho. Vou passar, então, a palavra agora para o contramestre Fly para fazer o encerramento aí dos nossos trabalhos na noite de hoje. Vou aproveitar, então, e colocar aí o folder sobre a campanha que o mestre Plínio falou, para quem quiser aí contribuir, né, com a Dona Aurinda do Prato, como ela é conhecida. No perfil do mestre Plínio, tá também lá tudo certinho, como é que faz para contribuir, mas vai ficar aqui no encerramento da live também. Ali, telefone para contato, conta para o pessoal participar aí, para quem puder ajudar, todos nós agradecemos. Bom, para mim encerrar, eu vou aproveitar uma fala do mestre Plínio, que ele falou sobre os compadres, sobre a família e tudo mais, e deixar uma reflexão aqui de um autor desconhecido sobre família, né? Que diz assim: se pensarmos bem, uma vida sem família é uma vida muito mais cinza. Não precisa ser de sangue, mas sempre será importante ter pessoas com quem você pode contar e que podem contar com você. É um grupo de pessoas com quem você se sente verdadeiramente em casa, que você pode ficar à vontade para ser você mesmo e não ter que se adequar às exigências absurdas. Espírito de família é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mestre Plínio, agradecido imensamente. Não esqueça que depois vou pegar direitinho aí o endereço para visitar a escola aí, né? Mestre Limãozinho, aquele abraço de sempre. Na verdade, eu estou um pouco de mal com o mestre Limãozinho, né? Que o mestre Limãozinho mandou para mim, em vez de mandar o som do meu birimbau, mandou o som do birimbau que ele fez para o mestre Dunga. Eu fiquei com uma raiva de ver aquela viola chorando. É a mandinga dele. É a mandinga do mestre. Obrigado, mestre Limãozinho. Mestre Dunga, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por já mais tá quase uma noite pronto, tá na sessão de capricho. Quem é o Fly, quem é amanhã? Conta para nós aí. Amanhã é o Contramestre Sem Terra. Vai falar sobre a produção. Isso. Vai falar sobre a produção dele. Ele escreveu um livro sobre Diálogo de Corpos, né? Eu acho que é alguma coisa assim, me parece. E amanhã ele vai estar conversando conosco sobre esse livro. E sábado nós temos o mestre Cabeça do Rio de Janeiro. Obrigado, galera. Até mais. Obrigado, minha gente. Axé para todos e todas. Axé, mestre. Paz e saúde.